Já estamos ao vivo aqui. Você pode nos acompanhar no YouTube, onde teremos aí agora, toda segunda-feira, já começamos há 2 segundas atrás, o Papo de PNL com Leopoldo Guzmán e Enio Carvalho, especialistas em PNL, e também professor Hugo Felipe, que não está aqui conosco. E hoje temos o convidado especial, Evanildo Verona, acompanhando aqui essa live aqui diretamente para o YouTube. Bom dia, Leopoldo Guzmán, direto de Belo Horizonte. Bom dia, meu caro Luiz, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia, Enio Carvalho, ele que se diz emprestado a Belo Horizonte, mas que é paulista, lá de São Paulo, capital. Né? Bom dia, Enio Carvalho, ele que foi pegar o pão de queijo ou café em Minas e não voltou mais. Bom dia, que além disso tudo, entenda, tem um copozinho assim de pinguinha, que é a coisinha cachaça, assim branquinha. Não, cachaça só. Em qualquer lugar, aqui é pinguinha. O negócio aqui é vitaminada, é outra coisa. Legal. Tá? Então, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia, Evanildo Verona, ele que é da terra da cachaça, lá de Pirassununga, não é isso, Verona? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Pois é, eu tô aqui pertinho da pinga, da cachaça, eu não sei, agora o Enio vai me contar essa história depois direito. Outro dia a gente vai marcar, é um assunto legal, diferença entre pinga e cachaça, já fica mote para o próximo encontro. Isso vai gerar muito assunto. E a gente pode até marcar para tomar umas, né? E, você vê, né? O Verona, que fala direto de Pirassununga, terra do meu finado pai, nasceu em Pirassununga em 1945. Então, vamos começar hoje esse papo de PNL especial, 12 de outubro. Parabéns a todos vocês, as crianças de vocês aí, aos filhos, as crianças que estão com vocês dentro dos seus corações aí, né? As nossas crianças. E também hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né? Vamos começar esse papo de PNL nesse bate-bola legal que a gente vai fazer toda segunda-feira. Então, você aí curte a página, indique para os amigos, que vai ter sempre muito conteúdo relevante, e toda segunda-feira uma dica, um debate interessante para a gente falar então sobre esse assunto que é interessante, que é relevante na vida das pessoas que trabalham no desenvolvimento humano e organizacional. E eu já vou direto ao ponto perguntando para o Enio Carvalho o que seria, na PNL, os sistemas de representação. Vai lá, Enio. Sistema de representação é a maneira com a qual a gente representa aquilo que a gente chama de realidade. E essa realidade, ela tem uma maneira da gente codificar essa realidade. Então, a gente faz essa representação através dos nossos 5 sentidos. E esses 5 sentidos, eles interpretam aquilo com o qual a gente representa o que seja a realidade. Então, essa realidade, ela pode ser... ter uma primazia a respeito de cores, daquilo que a gente enxerga, do contraste das cores, do tamanho, daquilo que a gente consegue enxergar. Também a gente poder enxergar através de um outro sentido, que a gente faz uma representação do barulho, do som, do ritmo, ou a gente pode também ter uma representação através de temperatura, está muito quente, está muito frio, é liso, é rugoso. Enfim, a gente tem uma maneira de colocar a nossa realidade bem personalizada através desses sistemas de representação. Leopoldo Guzmán, qual que é a sua visão sobre isso? Luiz, eu parto do pressuposto que tudo que chega a nós vem pelos canais de comunicação. E
cada ser humano é um indivíduo, ele é diferente. Esses canais, nós podemos falar que são as línguas pelas quais nós nos comunicamos. Então, quando você desenvolve mais um canal do que o outro, você tem representações diferentes daquilo que você está percebendo. O auditivo, ele precisa ouvir, o visual ele tem que ver para perceber, o sinestésico tem que sentir. Então, assim, não existe uma verdade absoluta, existe uma representação da realidade, e ela muda de pessoa a pessoa, de acordo com o seu desenvolvimento desses canais, entendeu? Por isso que nós temos que entender que todo mundo é diferente e temos que respeitar a individualidade de cada um. Tá? Quer ser imparcial, trate todo mundo diferente. Legal. Quem trata todo mundo igual não está sendo imparcial. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Enio, que é um especialista, um master practitioner, treina novos entrantes aí na PNL, que treina pessoas que querem usar dessa ferramenta, dessa disciplina, como nas questões profissionais. É possível treinar algum desses sistemas? Eu sou mais visual, mas preciso ser mais auditivo. Sou mais auditivo, eu preciso treinar ser mais sinestésico. Se é possível e como que eu posso fazer isso? Bom, primeiro, essa pergunta é bastante elucidativa, porque nós não somos só uma coisa em detrimento das outras. Legal. Nós somos todas as coisas. Só que nós elegemos um canal para transmitir aquilo que a gente interpreta da realidade. Então, um exemplo disso é quando você entra num ambiente familiar e você dá uma instrução para alguém quando você está lá no canto com um som muito alto. Aí você fala assim, ei, por favor, abaixa esse som. Você não está vendo que ele está muito alto? Então, a sua maneira de perceber é através do sistema visual. Mas você está transcodificando um som em algo visual. Aí a sua pergunta, é possível? Sim, porque a nossa comunicação, se você fechar em termos de porcentagem, que é uma maneira de mensurar e quantificar como você se comunica, se você fechar em 100% a comunicação, nós temos a tendência de eleger um canal de percepção para representar a nossa realidade. E aí a sua pergunta, tem como aprender? Sim, isso é como o Leopoldo falou, é um dialeto. Então, você pode aprender, e a gente coloca, para efeitos didáticos superficiais, a gente coloca como sinestésico, abrangente, 3 canais de percepção, que é o tato, que é aquilo com o qual a gente tem o paladar e o olfato. Então, isso a gente coloca como sinestésico. Então, o que você tem? Então, você tem 3 dialetos. E aí a gente pode brincar com palavras. Auditivez, visualez e sinestesez. Bom, eu sei falar mais um dialeto, o visualez, tá? E eu posso aprender o auditivez e o sinestesez? Pode. O que você está fazendo? Você está ensinando, criando novas sinapses, aumentando a tua capacidade de perceber o mundo. Então, ao você ver uma rosa no jardim, você pode apreciar a beleza da rosa, você pode cheirar o perfume que a rosa coloca para você e você pode admirar o silêncio que a beleza da rosa causa na sua percepção. Então, sim, existe a possibilidade de você equalizar e você sair da sua tendência de ou ora ser visual, ou ora ser auditivo, ou ora ser sinestésico. O contexto também é bastante importante. Então, 3 pessoas que vão na mesma festa, uma delas dá
atenção ao colorido, ao lustre, como as pessoas estão, outras dão atenção ao murmúrio das pessoas, ao barulho do garçom tilintintando as taças na bandeja, ao som, às risadas, e outro dá atenção à temperatura dos drinks que são servidos, a maneira como ela se sente bem, como ela se sente bem recebida. A festa é a mesma, mas a percepção da festa é de acordo com o grau de confiabilidade na interpretação de cada pessoa. Então, isso Legal. é importante. Tá? Aproveitando aqui para a nossa audiência, quem faz parte ou do Givers Performance, ou da Dr. Coach Academy, ou na Abra Coach, nós temos uma ferramenta, Enio, que é o processamento cerebral, que ele ajuda a identificar nos sistemas representacionais auditivo, sinestésico, auditivo digital. E sempre que eu fiz esses testes, né, e foi lá na PNL que eu aprendi, sempre eu tive o visual e sinestésico mais altos, né? Entre os 4, a gente tem todos. E depois que eu entrei no programa de rádio, porque quando eu entrei na Rádio Brasil Campinas, eu não era apresentador do programa, eu era um consultor que dava algumas opiniões no programa lá, como coach, como mentor. E aí, um ano depois, eu me tornei o apresentador do programa. E eu fui, ao longo do tempo, inconscientemente, treinando mais o auditivo, porque eu precisava ter, a hora que é o intervalo, a hora que é a música, a hora que é o som, e aí, até algumas âncoras, a hora que faz o barulhinho lá para a hora certa, vem um jingle, vem um som que eu sei que eu tenho que falar. Então, isso já está automático. Em Campinas, 12 horas e 1 minuto. Né? A gente até muda a voz, né? Então, a gente não só treina o auditivo, né? Como eu acabei treinando inconscientemente, como eu consigo modular a voz para falar diferente aqui do que eu estou conversando com você agora e consigo, numa fração de segundos, mudar minha voz para falar a hora certa. Né? Então, pode ter isso, esse treinamento inconsciente? Sim, você está fazendo uma adaptação ao ambiente, mas especificamente do ponto de vista de PNL, quando toca o sininho ou acende a luz num estúdio, eu também já participei disso, esses sinais, em PNL, dá um nome técnico de âncoras. Que nós vamos falar em outros papos de PNL, né? Sim, mas ele coloca o sistema... você fica mais aberto à maneira como você percebe. Então, por exemplo, se você tiver contato com pessoas que têm problemas de visão ou problemas de audição, você vê que elas não perdem, elas conseguem enxergar pelo ouvido, elas têm deficiência visual. Então, o que isso significa? Significa que nós deveríamos ter os 5 sistemas de representação funcionando, compondo 100%. Mas como está faltando um fisicamente, o organismo trata de compensar. Então, o deficiente visual tem uma percepção sinestésica e de ouvido muito mais acurada do que as que têm a visão. Por quê? Então... Porque a dela está mais acurada porque ela precisa disso. Ela está num ambiente e ela percebe, olha, entrou alguém. E aí ela tem todas os outros sistemas de representação mais acurado, mais desenvolvido do que quem utiliza o outro sistema que nele está faltando. Legal. E aí, por exemplo, quando o cara que tem algum sentido não tão, ou com algum problema, e ele vai usar outro sentido para codificar uma informação. Então, quando você falou comigo, eu codifico essa informação pelo meu auditivo, e aí decodifica, eu não tenho, por exemplo, a visão, e aí eu vou ter que decodificar isso para transformar em visão no meu sistema. Seria isso? Sim, isso. Legal. Leopoldo Guzmán, a sua visão sobre isso, porque eu quero dar esse bate-bola, porque depois eu já vou para uma dica com o Enio, uma dica com o Leopoldo, e depois eu quero também para o Verona ir se preparando aí, qual o aprendizado que ele teve hoje com a gente aqui, porque eu tenho certeza que alguma coisa ele já aprendeu nesse papo de PNL, que a gente sempre vai trazer um conceito, uma dica e um aprendizado para todos os nossos
seguidores. Vai lá, Leopoldo Guzmán. Luiz, o nome é canais de comunicação. Tá? Então, vamos fazer uma analogia. Línguas. Tá? Se você fala inglês, alemão, francês, você vai entender tudo que foi falado em inglês, alemão e francês. Tá? Se você não fala, você está limitando a sua percepção daquilo que estou falando. Então, os canais eles funcionam dessa forma. Você perguntou se é possível aprender. Quando você fecha o olho, você está aguçando a sua audição, o seu tato. Entendeu? Se você simplesmente toma um suco, mas não tenta degustá-lo, você bebe como se fosse água, você está se limitando, você está perdendo a oportunidade de estar desenvolvendo o seu paladar. Então, é interessante que a gente faz isso com filhos, às vezes. Tá? O ideal é que você desenvolva todos os canais do seu filho. Tem gente que, quando o filho rabisca a parede, briga e proíbe de desenhar. O correto seria arruma uma folha, arruma um quadro e deixa ele desenhar. Ele está tocando um instrumento, desliga aí, está incomodando. Não, cara, arruma uma forma dele desenvolver esse canal que é dele. Entendeu? Legal. O ideal é que ele desenvolva todos os canais. Existe uma ferramenta... O fato de eu treinar e desenvolver todos os canais, eu vou conseguir, ao longo do tempo, aumentar as minhas percepções relativas a cada canal e vou conseguir melhorar aquele que eu também já sou, que é o meu canal melhor, vamos dizer. Você não vai ter limitação na comunicação. Você vai perceber de todas as formas possíveis. Legal. Existe uma ferramenta que chama Chart. E essa ferramenta ela foi desenvolvida porque, se você tiver um desequilíbrio muito grande nos canais de comunicação, isso vai te dar uma coisa que a gente chama de diálogo interno, que para o jogador de xadrez é necessário. Ele fica se perguntando, a posição é essa, se eu jogar ali, ele me pega aqui, se eu jogar aqui... Então, ele conversa com ele mesmo. Mas numa sala de aula, numa palestra, se você tiver diálogo interno, você sai dali e começa a pensar em outras coisas fora dali. Tá? E isso prejudica a sua percepção, porque você não está focado. Eles identificaram que o diálogo interno ele é proveniente de um desequilíbrio muito grande nos canais de comunicação. Então, tê-los equilibrado, visual, auditivo e sinestésico, que são os principais, né? O olfato e a gustação a gente coloca no sinestésico, junto com o tato, é bom porque você, além de perceber melhor as informações de todo mundo, você consegue ter foco. Entendeu? Legal. E aí, vou te dar uma dica, né? Ou você quer a dica para depois? Não, espera, deixa o Enio dar a dica dele, você dá a sua dica, quando chega conosco aqui no finalzinho da nossa live de hoje, professor Super Hugo Felipe, presidente da SBDG, Sociedade Brasileira da Gratidão. Enio Carvalho, a sua dica para a nossa audiência do Papo de PNL de hoje, qual dica você daria ou qual reflexão você quer passar? Em 2 minutinhos, vou passar a dica para o Leopoldo, depois vamos ver o aprendizado do nosso convidado de hoje e lembrando que hoje tem mentoria no Givers Performance, para quem quiser acompanhar. Temos também hoje uma live especial da Maria Vilela Jorge, uma live especial do Laço que Virou Abraço. Vai lá, Enio. Se eu pudesse colocar isso respondendo às perguntas que você fez, então, os nossos 5 sentidos criam a nossa experiência, mas essa experiência ela não é a realidade. O mundo não é a experiência, e a experiência não é a realidade. Então, não é uma maneira de brincar com as palavras, o entendimento que a gente consegue justificar os nossos argumentos, porque os argumentos eles são individualizados. Por quê?
À medida que o nosso sistema de representação, ele é a captação daquilo que a gente vai compor a realidade, que é uma experiência mais próxima da representação daquilo que a gente julga ser a construção da nossa verdade. E essa experiência não é a realidade, porque ela se baseia na representação. Legal. Enio, gratidão. Semana que vem a gente vai continuar no Papo de PNL, falando então especificamente, já vou pegar o gancho aqui, você que está nos acompanhando no YouTube ou nas redes de cada um aqui, nós vamos potencializar, nós vamos falar um pouco mais dos 5 sentidos, que vai reforçar o que a gente falou hoje e indique para os amigos toda segunda-feira, das 8h15 até 15 para as 9, 9 horas da manhã, estaremos aqui com Enio Carvalho, com Leopoldo Guzmán e professor Hugo Felipe, falando de PNL, falando nesse papo de PNL. Gratidão, Enio. A sua dica, Leopoldo Guzmán. Luiz, eu vou dar uma dica que tem a ver com o dia de hoje, tá? Vamos promover o crescimento das nossas crianças. Vamos estimulá-los a desenvolver todos os canais. Você pode simplesmente fechar os olhos e prestar atenção na audição, no tato, no sabor. Mas tem uma brincadeirinha bacana que faz isso também. Chama Escravo de Jó. Você já ouviu falar do Escravo de Jó? Já. Quando você brinca com o Escravo de Jó, você pega uma caixinha de fósforo, sei lá, qualquer coisa, e você passa para o outro. Então, você está no sinestésico. Quando você canta a musiquinha, é auditivo. Entendeu? E quando você busca as peças para pegar, é visual. Então, você está trabalhando os 3 canais simultaneamente. Tá? E Legal. isso desenvolve o seu canal internamente. Mas tá? só Então, a ideia é... Fala. Pode falar. A ideia é promover esse estímulo, esse crescimento, entendeu? E aí nós já sabemos que de forma lúdica fica melhor, fica mais fácil da pessoa absorver, entendeu? Então, é brincar vamos falar, com os canais, tá? Para promovê-los, porque se você limita o crescimento de um canal, na verdade, você está limitando a pessoa, entendeu? O Walter de Biasi, que foi meu mestre, ele tinha uma historinha, vou contar ela rápido, que o sistema circulatório ele é visual, cara. Você dá aula nele visual, né? Coração para... E tinha um aluno que não estava percebendo, né? E aí o professor, percebendo que ele era sinestésico, ao invés de mostrar, pediu para ele se imaginar um glóbulo vermelho, que estava numa caverna que, de repente, recebeu uma pressão e que foi impulsionado por um túnel. E aí ele desceu nesse túnel, distribuindo oxigênio. E aí ele chegou numa outra caverna, que era o pulmão, e depois que ele perdeu tudo, distribuiu tudo, ele começou a receber. E aí ele voltou para aquela caverna inicial, aonde... Aliás, não, ele desceu, voltou para a caverna, desceu para o pulmão e voltou. Legal. Ele fez o menino experimentar o ciclo, entendeu? E não ver o ciclo, porque o canal do menino era sinestésico. Legal. Entendeu? E aí o menino absorveu a informação. Muito bom. Então, brilhantes dicas aí. Fica a minha dica aqui, então. Treine os seus sistemas de representação, que você vai ter uma percepção melhor do mundo e vai conseguir ter uma representação, vai conseguir ter essa experiência, ou a sua própria experiência, de uma maneira mais efetiva. Rapidamente, Verona, conseguiu aprender alguma coisa hoje aqui nesse papo de PNL dessa manhã de segunda-feira, 12 de outubro, dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil? Sem dúvida. Obrigado pelo convite. É muito produtivo sempre. Legal. E para dizer que a gente sai daqui com aprendizado, todo mundo sabe que eu tenho um filho pequeno, né, de 8 anos. Então, essa ideia sem contar que, né, no Dia da Criança, falar da criança é muito interessante, mas só para dizer que quando a gente não limita, quando nós não nos limitamos, e eu tenho que pensar isso em mim também, porque nós acreditamos que nós somos
não consigo mudar nada. Na verdade, a gente muda tudo, né? Basta que a gente busque estar sempre antenado e tentando aprender sempre. E na criança isso é muito mais forte, né? Isso é muito mais fácil. Então, quando o Leopoldo e o Enio falam, não se limite, né? Não limite a criança, não faça com que eles sintam todas essas possibilidades, né? Para que ele possa ser melhor, né? Ser melhor todo dia também. Isso é muito legal. E para a gente também, né? Quando a gente pensar em aprimoramento de comunicação, é muito importante, porque a PNL traz isso, faz com que eu aprimore cada vez mais a minha comunicação. Então, como uma dica mestra que hoje, não limite as crianças, nem as nossas crianças, né? Porque a nossa criança é mais criativa que o nosso adulto, né? Então, gratidão, Verona, gratidão ao Enio, gratidão ao Leopoldo Guzmán. E hoje eu vou finalizar aqui convidando todos. Você já pode convidar o Raul, viu, Verona? Que às 4h vai ter uma live super especial da Maria Vilela Jorge, do Método Lumen, da contação de histórias do Laço que Virou Abraço, ela que está sempre nas inserções do Givers, a gente nessa união de conhecimentos, de mentes que ajudam os outros, como todos aqui. E eu vou abrir 2 minutinhos, obrigado, Verona, vou abrir 2 minutinhos para o professor Hugo Felipe falar rapidamente o que é, para quem está nos acompanhando, que a gente vai começar a falar mais sobre isso ao longo da nossa jornada, o que é a Sociedade Brasileira da Gratidão, a SBDG, que ele lançou algumas semanas atrás, aí brilhantemente, com várias pessoas que estão aderindo a esse grandioso projeto dele. Nem é movimento, né? Projeto é quando está no papel, movimento é quando já está acontecendo. Então, bom dia, professor Super Hugo Felipe. Bom dia, gratidão de estar conosco aí. Bom dia, fala então aí sobre a SBDG. Vamos lá, gratidão, bom dia a todos. Parabéns aí pela iniciativa desse bate-papo de PNL toda segunda-feira. A SBDG é a Sociedade Brasileira da Gratidão, onde a gente estamos reunindo um grande power team, né? Inclusive temos aqui alguns aqui na sala que a gente já se conectou, né? Que vai falar sobre PNL, que é o Super Enio e o Super Leopoldo, né? Então eu também tenho uma boa experiência na área da PNL. E a gente vai ter formações, né, tudo voltado ao desenvolvimento humano, principalmente das questões relacionadas à gratidão. A Sociedade Brasileira da Gratidão, vocês vão aprender a desenvolver a gratidão no dia a dia de vocês, a cada minuto, a cada segundo. É uma honra estar aqui com vocês. Gratidão a todos e feliz Dia das Crianças, para todas as crianças aí do Brasil, para os filhos de todos vocês e para nossa criança interior também. É isso aí, galera. Valeu, professor Hugo. Ele que está conosco na MDC 28, no Método Lumen, na gratidão, e vocês vão entender que na Sociedade Brasileira da Gratidão, com técnicas, ferramentas, com um passo a passo, como se fosse um trem, você vai entrar numa estação e vai ter um conjunto de ferramentas e técnicas para colocar de forma efetiva, de forma conceitual, de forma prática, técnicas para a gratidão. Não só falar da gratidão, não só ter escrito na camisa algo da gratidão, ou não só ter no nosso pensamento algo da gratidão, mas efetivamente, através de conceitos da PNL, conceitos do coaching, conceitos da própria gratidão, conceitos do desenvolvimento humano organizacional, você ter, então, esses conceitos muito bem embasados, com grandes mentes, como eu falei, com especialistas em cada área, quer seja na consultoria, na PNL, no coaching, na vida como um todo, no mercado de trabalho, na carreira, no empreendedorismo, levar, então, essa gratidão, levar essa palavra, por que não, né, de amor e de carinho para as pessoas e fortalecer cada vez mais os laços para que a gente possa ter de forma efetiva um resultado final exponencial a partir de uma palavra, que é a gratidão, mas que ela é muito mais profunda que somente essa palavra, né, que a gente tem que agradecer todos os dias por estar aqui. Então eu agradeço de estar com todos vocês, agradeço ao Enio Carvalho nesse papo de PNL, ao Leopoldo Guzmán, que nos ajudou a conduzir, ao Verona, que ficou como nosso ouvinte, que já aprendeu alguma coisa, que já transportou para o filho, ao professor Hugo, que chegou no finalzinho, mas já contribuiu, e a todos que nos acompanham. Então,
boa semana a todos, bom feriado. E lembrando, então, reforçando a todos, às 4h daqui do Brasil, você pode acompanhar, então, a live do Dia das Crianças especial O Laço que Virou Abraço, com Maria Vilela Jorge, Yaya Góes, Gi e Elaine Alcântara e também o JP Franco, que vão fazer essa contação de histórias logo mais às 4h no YouTube do Método Lumen. Tá? Um abraço a todos. Esse foi o Papo de PNL de hoje. Voltamos semana que vem com os 5 sentidos, com a presença nobre aí dos meus amigos que sempre engrandecem esse Papo de PNL. Uma boa semana a todos e continue sempre conosco aí. Um abraço, pessoal.